E aí, pessoal, vamos fazer mais uma conversa hoje de um assunto interessante. Eu vou sair aqui agora porque depois não dá para ficar mexendo no celular. Eu queria falar hoje sobre a importância de nós seres humanos, nos protegermos, sabe? Cuidar de nós mesmos, né? E muitas vezes isso significa proteger a gente de outros seres humanos, né? A gente pode falar de uma forma geral essa questão, né? Mas é importante a gente proteger, e muitas das vezes é proteger de outros seres humanos, né? E o que eu quero dizer com isso? As relações que a gente tem, né? Então nós temos, basicamente, resumindo, vamos falar sobre relações abusivas, né? Vamos focar na questão do ser humano e focar nas relações abusivas. E aí nós temos todo tipo, né? Nós temos a relação de família mesmo, né? Aí você tem a relação conjugal, também pode ser abusiva, de amigos, né? De trabalho e na vida como um todo, né? Fora desses ciclos, a gente ainda tem relações com as pessoas, com estranhos, diversas relações, e elas também podem ser abusivas. E aí é muito importante a gente se proteger, assim, no sentido de não deixar a gente ser abusado verbalmente, moralmente. E não é uma questão assim de confronto, buscar confronto, não, é simplesmente de não deixar isso ser uma rotina na sua vida, de forma que vá afetar, né, e a sua saúde mental. Porque essa questão de que quando um não quer, dois não brigam, isso é uma besteira, né? Na verdade, isso aí é mais um senso comum sem senso nenhum, enfiado na cabeça das pessoas para fazer as pessoas aceitarem os absurdos que elas serão expostas ao longo da vida. E quem sabe isso não foi plantado até para que aceitasse os abusos nos ambientes de trabalho, né? Então, assim, quando eu falo se proteger, é de que, assim, as amizades, por exemplo, né, falando sobre amizade, elas vão e voltam, né? Elas podem ir e não voltar também. E tudo bem, a vida é isso. Se a pessoa não está acrescentando na sua vida, né? Isso não é uma amizade que não, às vezes não está mais casando, era uma amizade de infância, enfim, ou uma amizade de faculdade, mas que já passaram muitos anos e cada um está com uma mentalidade muito diferente, enfim. Tudo bem, se você perdeu o contato com a pessoa, ou se por algum motivo não está fazendo bem, né? Toda vez que interage com essa pessoa tem algum certo de abuso, alguma piada sem graça, sabe aquele fato que aconteceu na faculdade que você não quer que ninguém saiba, né? Que você não quer que fique falando na frente do seu marido, na frente da sua esposa, e aquele inconveniente fica trazendo, e só fica e muitas vezes é para te humilhar. Amigos fazem isso, né? Familiares fazem isso, né? Aquele fato da infância que aconteceu e a pessoa fica ali instigando, né? Surubando porque sabe que te incomoda, que você fica embaraçado, né? Fica humilhado, se sente mal, enfim. Esse tipo de amizade é importante a gente deixar ela aí. É importante, não precisa cortar, você não precisa brigar, você não precisa falar nada. Você simplesmente se retira aos poucos, né, da vida dessa pessoa, deixa ela aí, entendeu? Faz com que ela se retire da sua vida. Então, isso é muito importante. E eu queria focar muito também na questão de trabalho, né? Ambiente de trabalho. Todos nós temos... Deixa eu ver aqui que ficou um pouco escuro. Todos nós temos ambientes de trabalho que nem sempre eles são salutares, né? Algumas vezes eles são tóxicos mesmo, né? Eu já tive milhares de ambientes de trabalho diferentes, da minha natureza, né? Da minha constante mudança, e também eu mudo mesmo quando eu estou dentro de uma mesma instituição, enfim, eu mudo de setor, de lugar, de estado, enfim. Eu dei sorte que a grande maioria dos meus ambientes de trabalho sempre foram muito salutares.
salutares. Obviamente tem as coisas que incomodam bastante ali, mas que no geral eu me dei bem no Brasil. Porque isso não é uma regra, pelo menos não é a minha experiência no Canadá, tá? De trabalho, a maioria dos ambientes de trabalho que eu... tá balançando muito, né? A maioria dos ambientes de trabalho que eu tive aqui no Canadá, eles não foram salutares. E aí eu vou focar um pouco por causa da minha experiência nisso, mas não comigo, porque como eu sou uma pessoa que me coloco muito e eu corto na raiz, eu nunca sofri abuso, né? Quer dizer, os abusos que eu sofri, enfim, foram na infância, e depois que eu cortei isso, esse abuso que quando eu tive uma adoção que eu fui muito castigado fisicamente, né? Eu era agredido pelos pais adotivos, enfim, até fugir de casa com a minha irmã, mas esse é assunto para outro vídeo. O fato é que na fase adulta, né, desde adolescente, eu nunca mais aceitei nenhum tipo de abuso, eu me imponho muito, e aí eu não sofro com isso, cara, eu simplesmente deito minha cabeça no travesseiro e durmo, né? É claro que eu não quero ofender ninguém, não quero que ninguém fique sem dormir por minha causa, né? Agora, se eu tiver que me proteger, se eu tiver que falar alguma coisa que vai ser venenosa para me defender, eu não vou deixar de fazer isso. Porque eu vejo muita gente na questão do trabalho, principalmente aqui no Canadá, colegas de trabalho, trabalhos passados que eu tive, pessoas com problema gravíssimo de autoestima, né? E aí impacta na personalidade, na mental health da pessoa, né? Na saúde mental, que a pessoa tem que às vezes sair do trabalho, ficar sem trabalhar por uma semana porque ela está quebrada emocionalmente, porque ela aceita os abusos do dia a dia. E aqui, por exemplo, no país neoliberal, né, e o ambiente de trabalho no Brasil também corporativo tem muito isso, e de firma também tem muito isso, né? Você fica recebendo às vezes muitos abusos, né? Pessoas abusadas, né? Folgados, sabe? Aquele ou colega de trabalho folgado, ou mesmo o cara que tá, o seu superior, o seu gerente, o seu supervisor, enfim, né? O seu diretor, que é folgado, que é abusado, que fala coisa que te constrange, ou que quer empurrar coisa para você fazer que não é da natureza, não é para você fazer, entendeu? E isso também te constrange e fala besteira, enfim, essas coisas, né? Eu vejo muitos que da cultura, por exemplo, aqui do Canadá, deles não rebaterem, apesar que tem muitos amigos no Brasil tímidos que eles também não rebatem, né? Mas aqui a cultura é não rebater muito. E algumas dessas pessoas, como elas criam a cultura desde cedo de não rebater, elas chegam na fase adulta com sérios problemas, né? De autoestima, sérios problemas. É muito triste, sim. Você vê que é uma pessoa abatida, né? A expressão corporal dela demonstra o sofrimento constante interno. E aí, cara, colegas de trabalho excelentes pessoas sofrendo, tendo que parar de trabalhar, e eu falava pra eles que eu via acontecendo, né, algumas coisas. Eu falava, cara, você tem que falar o que você pensa, e se você não concorda com uma coisa, você fala, né? E assim, se a pessoa te faz mal, dá uma cortada nela e sai, não frequenta mais o ambiente, enfim, sai e se impõe, porque enquanto você não se impor, o abusado, o folgado, né, o sem noção, por ele ser às vezes um próprio fracassado, ele vai querer ficar se fazendo ali em cima dos outros. E ele, quando ele vê que ele tá machucando, aí que ele fica, né? É o famoso encosto, né? Que rouba a energia dos outros. Então, eu vi muito isso, eu vejo como isso afeta, sabe? Tem gente que cara, fica doente com isso, né? Tem infarto, você imagina, eu vi já isso, o cara infartar porque simplesmente ele não se impôs, né? Ele não falar, você vai ficar quieto, aturando o abuso, né? De familiar, de esposa ou de esposo, de amigo, de colega de trabalho, de chefe, ao ponto de você ter um infarto, cara, né? Então, eu achei muito importante trazer essa questão. Eu sempre me impus muito, né? Eu vou, enfim, ao longo da minha carreira toda, meu trabalho todo no Brasil também, e isso sempre me fez muito bem,
mentalmente. Eu nunca tive nenhum problema de autoestima com nada, com ninguém. Isso afasta as pessoas. Como as pessoas sabem que eu falo mesmo na cara, se fala, se der vacilo vai tomar uma cortada, entendeu? Mais pesada do que a que trouxe. As pessoas já até me evitam, os sem noção. Ele já nem vem. Não vem, porque sabe que vai tomar, entendeu? Então, assim, aqui no Canadá eu passei por isso, porque eles têm mania disso, né? De testar o seu limite, né? No trabalho, que eu tô falando. Então, o cara que tá superior a você, eles são muito sutis, né? Porque eles são sonsos. Tem muita gente sonsa aqui, só que eles vão dando aquela calo na ferida ali, de forma sutil, sabe? E isso mina. Eu já pesco na primeira, né? Eu já sou sagaz com isso. Então, o cara me deu uma, eu não devolvi, beleza. Me deu a segunda, provavelmente ele vai tomar de volta. Se ele me der a terceira, já é culpa minha, porque eu não me impus, né? Na primeira eu estava estudando a situação. Na segunda, eu já tinha estudado a situação e já devolvi, já acabou ali, não tem terceira. Às vezes não tem nem segunda, dependendo. Ó, por exemplo, como não tem mais segunda, dependendo do que for, né? Eu estava num trabalho recente em Vancouver como auxiliar de carpinteiro, né? De fazer reforma em casa. E tinha um cara que era o carpinteiro, enfim, não era o chefe, mas um dos carpinteiros lá, que ele não era meu chefe, mas eles tratavam os ajudantes, queriam tratar os ajudantes como se fossem empregados deles, e de forma abusiva às vezes. Eu estava na empresa poucas semanas, até então todas as interações normais, né? E aí certo dia de manhã o cara acordou, sei lá com o que ele aconteceu com ele de noite, que ele se achou no direito, ele achou que poderia falar comigo no telefone de forma grosseira. Me ligou perguntando onde eu tava e que não sei o que, e tipo, que ele tava lá me esperando há não sei quantas tempo, enfim, e que eu tava fazendo outra coisa que não tinha nada a ver com ele. Ele não era meu chefe, eu tava obedecendo ao chefe, realmente, que tinha passado a tarefa a ser feita. E aí, quando ele falou aquilo, eu desliguei o telefone, que eu tava indo onde ele tava. Eu, cara, beleza, vai ser pessoalmente, que é mais gostoso. Já liguei pro chefe e falei, ó, rolou tal coisa, não admito isso, inadmissível esse tipo de abuso, e pode deixar que eu vou falar pessoalmente lá, que isso não vai acontecer mais. E quando eu cheguei lá, o chefe já tinha ligado pra ele já tava todo sem graça, tinha tomado um carão do chefe, e eu acho que ele tava com medo de apanhar, inclusive, mas ele ficou quieto no canto, me olhando com um olho desse tamanho, e eu cheguei e descasquei o cara. Inclusive falei que ele não tinha mais autorização para me ligar. Se eu visse o telefone dele na minha bina, eu ia ignorar. Ele não tinha autorização para me ligar mais. Ele não. Então assim, acabou. A partir daí ele pediu desculpa e tal, ficou aquele climão e beleza. Só que aí espalhou a notícia pros demais, que também eu sabia que fazia isso. E acabou a situação, nunca mais, entendeu? O tempo que eu fiquei ali, respeito total, entendeu? Com todo mundo. E eu sabia que eles tinham abusado de outras pessoas, né? Outros ajudantes. Tinha uma menina irlandesa que era tímida também, que eles caíam com malha em cima, abusavam dela. Ela veio até falar comigo, pô, que bom que você fez isso, que esse cara, eu já passei tanto sufoco com esse cara. Tinha um outro lá, um novinho, um cara novo, entendeu? Tinha seus 20 anos, que também era muito retraído, com autoestima péssima, entendeu? E que era também escorraçado por esses caras. Então é importante, porque aí você vê, o menino, por exemplo, estava caindo no alcoolismo cada vez mais, né? Porque já não tinha uma vida talvez muito boa, e no trabalho a autoestima dele só era empurrada para baixo por esses babacas, entendeu? Que não tá vendo que o ser humano tá sofrendo. Ele precisa, já que você não ajuda, muito ajuda quem não atrapalha. Se não tem nada bom para falar, fica quieto, né? Não fala nada com a pessoa, mas querer falar besteira e abusar ainda mais, enfim. Esse foi um caso, né? E outro caso foi um gerente que eu tive há uns anos atrás, aqui também no Canadá, que era um incompetente completo, não sabia o que estava fazendo e colocava a vida da gente em risco. Até que eu puxei ele no canto e falei, ó, você é um incompetente, não confio em você, não trabalho com gente incompetente, então eu vou falar com o diretor e eu tô saindo da sua equipe.
cara, ele tremia o lábio, assim. Eu acabei sendo abusivo com ele, mas porque ele vinha sendo abusivo com todo mundo, entendeu? Há muito tempo. Mas o cara se tremeu todo, enfim, ficou... quase chorou. Ele não conseguia falar comigo, de tão humilhado que ele ficou. É legal fazer isso? Estou falando para humilhar os outros? Não. Mas a questão é que quando você não coloca a pessoa no lugar, ela vai ficar em cima de você ou dos outros, porque muitas vezes você tem que agir pelos outros também. A gente é julgado pela espiritualidade, né? O nosso karma, ele não é só pelas nossas ações, é pela nossa omissão também. Onde você tem que agir, que você se omite, você tem responsabilidade. Se você tem a oratória, você tem a confiança de interromper uma situação de opressão, você tem a responsabilidade, entendeu? A responsabilidade ética e espiritual para fazer isso. Então foi basicamente o que eu fiz em algumas situações. Eu gostaria muito que as pessoas trabalhassem isso, né? Se encorajassem, para que elas não precisem que outras pessoas tenham esse simancol e essa, né, de cuidar de algumas situações para elas, mas que elas possam se impor e se respeitarem. Simplesmente é isso, gente. O vídeo está novamente grande, mas a minha mensagem é essa: se respeitem, e enquanto vocês não se respeitarem, os outros não vão se respeitar. E você faz as pessoas se respeitar colocando seus limites. Meu limite é aqui, meu camarada, daqui pra frente você não passa. E daí deita a cabeça no travesseiro e dorme, galera. E dorme, não fica pensando no que aconteceu, o que não vai acontecer, porque você sabe que você vai trabalhar sua autoestima. Beleza? É isso aí, vou ter que mexer no celular aqui, é a hora de desligar mesmo. Um abração aí pra todo mundo.